Olá, boa noite, queridos amigos. Deixa eu ver se o som está saindo normal deixa eu ver se deu certo antes da gente começar a falar. Vamos ver. Espero que deu certo. Olá, Deu. boa noite. Tudo bem com vocês, meus amigos? Feliz segunda-feira para todos. Feliz mês novo, né? Iniciando o nosso novo mês de abril, praticamente agora, né? Pelos momentos com Jerônimo Mendonça. Cumprimentar os nossos amigos que chegaram aqui. Nosso querido Ari foi o primeiro a chegar. Daniele, Nishida, Cláudia, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando. A gente entrou um pouquinho antes para ver se estava tudo em ordem mesmo. E é uma alegria muito grande retornarmos a esse projeto, a esse trabalho gostoso demais, na companhia de cada um de vocês, amigos queridos, que é sempre uma alegria poder contar com a presença de vocês. Porque a gente sempre fala que a gente não faz a live praticamente para mim, né? É a espiritualidade que nos utiliza como instrumentos para levarmos o Evangelho por meio dos projetos do Jerônimo, né? Que a gente utiliza nesse projeto intitulado Momentos com Jerônimo Mendonça. E estamos fazendo o estudo do livro O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça, certo? Estamos então acabando de encaminhar os aviõezinhos. E daqui a pouco nós vamos bater um papo, conversar, trocar ideias. Eu, antes de mais nada, gostaria de, uma vez mais, agradecer todas as vibrações, todas as preces que vocês encaminharam nesse período que eu estava me restabelecendo da dengue. Foi um período assim bem difícil, confesso a vocês, não foi nada fácil. Acho que eu nunca tinha passado por uma situação assim tão complicada. E a dengue está devidamente tomando conta aqui de Araraquara, infelizmente, né? Infelizmente. Jair, boa noite, querido. Silvia, boa noite. Gleison, meu amigo. Olá, Débora, seja bem-vinda. Silvia, já cumprimentei. Ana Maria, boa noite, você também. Então, a dengue está difícil realmente aqui, muitas pessoas, hoje eu fiquei sabendo do pai de um amigo meu que precisou ser internado, ele já tem problema de diabetes por conta da dengue, então realmente está difícil. E nós passamos 10 dias realmente, na semana retrasada foi pior para mim, na verdade, né? Na semana passada eu cheguei a melhorar na segunda-feira e praticamente estava me restabelecendo, e agradeço a Daniele, que esteve, né, com muito brilhantismo preenchendo esse horário das 22 horas. Will, boa noite, querido, seja bem-vindo. Então estamos retornando e retornamos, na verdade, de fato, no Esquenta com a nossa querida amiga Daniele na quinta-feira, e para fazer o encerramento lá da live. Foi muito bom, nos deu novamente a injeção de ânimo para que nós viéssemos aqui todos juntos, estarmos fazendo esse projeto, né? E sábado, gente, o que eu posso falar daquela live com Ana Teresa Camasmi? Simplesmente fantástica. Quem não assistiu, gente, está lá, está salvo em 2 lugares, está no nosso canal do YouTube e também no IGTV. Só lembrando a vocês que o minuto e 40 ficou mudo. Então, por conta de ter ficado mudo, às vezes a pessoa fala, está com problema o áudio. Não, pula um pouquinho, avança um pouquinho, 1 minuto e 40, daí para frente ele segue normal. Uma live fantástica. Ana Teresa Camasmi dispensa comentários e realmente foi muito gratificante mesmo contar com a presença de Ana Teresa aí com a gente. Alexandre, boa noite, seja bem-vindo. Josino, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo também. E aproveitando de falar de refletindo com amigos, eu gostaria de falar a vocês que o próximo Refletindo com Amigos, excepcionalmente,
não será no primeiro sábado de cada mês, do mês de maio, desculpa, né? Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Na verdade, o projeto Refletindo com Amigos, preferencialmente é no primeiro sábado de cada mês. Tivemos uma exceção no 1º de janeiro, e nós jogamos então para o 2º sábado de janeiro, e no mês de maio, como é véspera do Dia das Mães, o nosso ou nossa convidada, né, não vai poder participar na véspera do Dia das Mães, porque vai viajar para ver a sua mãe, com muito justificado, com certeza, né? Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Muito bem justificado. Então, vai acontecer o próximo Refletindo com Amigos, dia 14 de maio, às 21 horas. E o nosso convidado ou a nossa convidada, não posso divulgar o nome ainda, que é segredo de Estado, mas o tema já está definido, reforma íntima. Olha, tema fantástico. Olá, Nilceia, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela presença. E então, este é o projeto que nós temos aí, lembrando que nós estamos agora retomando a leitura do Gigante Deitado. Vou fixar aqui o comentário, né? Fixar aqui o comentário. Epa, aqui, ó. Tá aqui, ó. Palavras de Jerônimo retiradas de fitas gravadas. Bom, olá, Nice, seja bem-vinda. Aproveitando que o tema Palavras de Jerônimo retiradas de fitas gravadas, eu já vou dar um spoiler dos próximos projetos que nós vamos realizar, tá? Antes de a gente entrar aqui no texto propriamente dito. Clara, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então é o seguinte, qual que é este projeto Refletindo com Amigos? A ideia inicial era suspendermos a partir de julho, mas vamos continuar com este projeto. Ele deu certo e a gente vai continuar. Marquinho, boa noite, seja bem-vindo. Então nós vamos continuar o Refletindo com Amigos, sempre, preferencialmente no primeiro sábado de cada mês, à exceção do mês de maio, que será no 2º sábado, porque o nosso ou a nossa convidada, que vai falar sobre o tema Reforma Íntima, não vai poder participar no primeiro sábado, que é véspera, Dia das Mães. Jucimara, boa noite, seja bem-vinda. Então, este projeto Refletindo com Amigos vai continuar, se Deus quiser. Este livro, Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça, pelos meus cálculos aproximadamente, ele vai até final de julho, começo de agosto, ou meados de agosto, porque talvez, como tivemos essa interrupção da semana passada, então provavelmente talvez ele vá até meados de agosto, tá? Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Então, como ele vai até meados de agosto, a minha ideia seria o seguinte: nós temos no nosso canal de YouTube mais de 20 palestras disponíveis para quem quiser assistir palestras de Jerônimo Mendonça gravadas da época de 1986 a 1989. Então, o projeto Momentos com Jerônimo Mendonça vai passar a ser mensal a partir do final desse livro, que com este livro eu finalizo os estudos que nós fizemos das obras de Jerônimo Mendonça. Então, eu vou trabalhar praticamente pegando uma palestra por mês do Jerônimo, vou ouvir várias e diversas vezes e vou vir fazer uma live sobre uma palestra do Jerônimo, tá? Uma palestra do Jerônimo por mês, então nós vamos fazer a live e passará a ser mensal. Mas e os outros dias? Os outros dias nós estamos continuando, já vendo este projeto, conversávamos sábado com a Ana Teresa Camasmi e nós vamos entrar com lives com o livro Palavras para a Alma. Então, nós vamos trabalhar com este projeto. Momentos com Jerônimo Mendonça, utilizando as palestras, nós vamos fazer a partir de agosto, provavelmente, uma vez por mês, e os outros nós vamos entrar com Palavras para a Alma. E depois a gente vai acertar certinho datas, quando nós vamos começar, etc e tal, tá? Deixa eu ver quem chegou aqui para cumprimentar, que eu vi, mas acabei me perdendo aqui um pouquinho. Depois da Clara, Marquinho, que eu tinha visto, a Jucimara também, o Adriana, cumprimentei, e o Marcelo chegou conosco,
E o Gleison já tinha cumprimentado. Manuela, boa noite, seja bem-vinda também. E então, aí fica Carlos e Natália, somos espírita, que iniciaram um novo projeto hoje, muito bom, por sinal, e gostei também dessa situação de colocar os nomes para as vibrações. Então, fica a dica aí para vocês. Cláudia chegou, um beijo para você, para o Everton e para a Mari. Bom, falar de palavras de Jerônimo retiradas de fitas gravadas, o que nós podemos dizer a respeito? A Jane Martins Vilela, neste livro, ela trouxe compilados algumas palavras, algumas frases que Jerônimo utilizava em suas palestras. E ela trouxe para nós algumas frases para as nossas reflexões. Eu estou pensando, como ocasionalmente eu fazia postagens das mensagens de Jerônimo do livro Crepúsculo de um Coração, eu vou soltar uma frase dessa por dia, para que a gente possa também fazendo reflexões, tá bom? E hoje nós vamos ler essas mensagens, essas palavras de Jerônimo retiradas das fitas gravadas e vamos fazer alguns comentários, ok? Jorge, boa noite, seja bem-vindo. E o Everton está mandando beijo de luz para todos os amigos do coração e nós retribuímos com muito carinho. Então vamos lá. Palavras de Jerônimo retiradas de fitas gravadas. Nós temos a nossa raiz no chão lodoso do nosso passado. Olha só, gente, que frase extremamente pesada, não é mesmo? Nós temos a nossa raiz no chão lodoso do nosso passado. Então vejam, ninguém aqui está encarnado na condição de anjo, de santo, de grande missionário da luz. Nós estamos todos a caminho da luz, mas nós viemos sim, todos nós, já de um passado, digamos, até tenebroso, que a bênção do esquecimento nos permite que a gente siga, né? Que a gente siga, de certa forma, entre aspas, como bonzinhos. Mas se nós tirássemos as máscaras da nossa atual encarnação e olhássemos face a face no espelho das nossas existências, ficaríamos talvez aterrorizados com o que iríamos ver. Então olha que frase de efeito e pesada eu considero, sabe? Nós temos a nossa raiz no chão lodoso do nosso passado. Gente, complicado, né? E o Jerônimo pode falar esta frase por experiência de cátedra, porque ele, tendo vivido experiências terríveis, ele veio nesta última encarnação resgatando todas aquelas provas, todas aquelas dificuldades que ele ocasionou para diversas pessoas. Então este processo que ele passou na última encarnação, a gente fala que não é para qualquer um, não é para qualquer espírito passar por uma prova dessa. Porque eu falo para vocês, eu que passei aí 10 dias aí de molho por uma dengue, gente, dá um desespero danado, uma coisa relativamente pequena. Então, a gente fica até desesperado muitas vezes, porque você não tem fome, não tem sede, você sabe que precisa comer, sabe que precisa se hidratar e olha, se não fosse o soro endovenoso, estava difícil. Então imagine uma situação, não é para qualquer espírito passar por uma prova da envergadura que passou Jerônimo, tá? Nós ainda não temos capacidade física, moral, espiritual e intelectual para passar por uma prova dessa. Então a espiritualidade nos concede a bênção do esquecimento e a moratória grande para que a gente consiga fazer o nosso pagamento em suaves prestações. Porque a misericórdia divina é fantástica. Num determinado momento nós adquirimos débitos no atacado. Vamos lá e compramos tudo que a gente pode e não pode. Compramos entre aspas, né? Nos elameamos, como ele diz aqui. E no entanto, a misericórdia divina permite que a gente vá pagando isso em suaves prestações. E muitos dos nossos débitos, eles são perdoados.
Dando sequência numa outra frase, nós somos uma somatória de experiências. Trazemos muitos erros do passado. Tá, nós somos uma somatória de experiências, já acertamos muito, mas também já erramos sobremaneira. Nós erramos demais, gente, demais. E quando estamos agora encarnados, o que a gente precisa buscar é procurar de uma forma mais objetiva. Se eu não conseguir quitar todos os meus débitos do passado, vamos pelo menos tentar não adquirir novos débitos. Não vamos tentar não adquirir novos débitos, que é fundamental, porque o Jerônimo coloca para nós com muita propriedade. Nós somos uma somatória de experiências. Trazemos muitos erros do passado, tá? Muitos erros do passado. Ari, se a legenda está travada, às vezes você tem que empurrar para cima, tá? Ô Mani, boa noite, seja bem-vinda. Denise, boa noite. Então, às vezes tem essa questão, ou Ari, até aquela situação que eu sempre falo, travou o negócio, sai da live e entra novamente, que às vezes resolve. Então, se a gente é uma somatória de experiências, trazemos muitas coisas boas também, claro. Bárbara querida, seja bem-vinda, que saudades de você, amiga. Denise, boa noite. Então, se nós somos uma somatória de experiências, trazemos acertos. A gente não só errou no passado, mas o que o Jerônimo coloca para nós com muita propriedade, que nós trazemos muitos erros do passado. Muitos erros do passado. E nós estamos aqui para corrigi-los. Porque eu falo assim, se a gente for analisar aquela frase assim, errar é humano, né? Agora, persistir no erro, nós não vamos nem falar o que é, né? E muitos de nós persistimos muitas e muitas vezes nos erros. A gente parece que não aprende. Eu costumo dizer assim, numa frase muito, muito presente e pontual, que o ser humano ignorante, ele aprende com os próprios erros. O ser humano inteligente, ele aprende com os erros do próximo. Agora, o ser humano sábio, ele não precisa nem aprender nem com o próprio, nem com o outro. Ele já sabe que errado não erra mais. Esse é o sábio. A gente ainda não consegue estar na condição do sábio. Mas vamos tentar, pelo menos, ser um pouco mais inteligente e não vamos errar tanto. Tá? Pelo menos daqui para frente. E agora uma questão que Jerônimo sempre coloca para nós, né, que eu vou fazer a frase antes de ler isso daqui. Quem não trabalha, dá trabalho. Essa é a frase básica de Jerônimo. Agora, por que eu utilizo essa frase? Ele diz assim, não existe obsessor que resista ao trabalho. Quando estivermos para cair em desespero por qualquer motivo, o trabalho é trabalhar mais que o obsessor não nos pega. Porque pensam bem, né? Se você tem um obsessor, a gente também tem os nossos anjos de guarda, os nossos protetores queridos. E não dá para falar que nós, porque eu sou espírita, já conheci toda a doutrina espírita, li todos os livros, eu estou imune a um processo obsessivo. Você não sabe nada. Todos nós estamos sujeitos a um processo obsessivo. Só que se a gente está passando por um processo obsessivo e nós persistirmos no trabalho do bem, de levarmos a palavra de consolo, de fazermos um trabalho voluntário numa casa espírita, descascando batata ou cebola, como o Marquinho faz lá na casa espírita dele, chorando de tanto que descasca a cebola. Eu falo, descascar batata é mole comparativamente para descascar cebola, né? Porque aí você chora literalmente, né? Então eu falo assim, quando você faz um trabalho no bem, o obsessor não vai querer que você esteja trabalhando, ele vai querer que você fique ali se lamuriando, num aspecto depressivo. Não estamos fazendo apologia da depressão, sabemos o quanto a depressão é séria e é problemática do ponto de vista de saúde física, mental e espiritual. Giovana, boa noite, seja bem-vinda. Porém, o obsessor, quando você
está numa fase assim que você está sentindo assim aquela situação que está te incomodando, pegue e vai fazer um trabalho, né? Jorge está dizendo, o trabalho no bem ameniza a nossa caminhada. E o trabalho no bem, vejam, Ana Teresa deixou com muita propriedade naquela live de sábado, que qualquer trabalho no bem ele é útil. Qualquer trabalho no bem é útil. Leila, querida, seja bem-vinda, quanto tempo. Então vejam como que é interessante. Se a gente estiver, eu vou até ler novamente, aproveitando a chegada da Leila, que é o seguinte, não existe obsessor que resista ao trabalho. Quando estivermos para cair em desespero, por qualquer motivo, o remédio é trabalhar mais, que o obsessor não nos pega. E por que ele não nos pega? Como que eu falei, obsessor nenhum vai querer estar do seu lado se você está num trabalho beneficente, num trabalho filantrópico, num trabalho voluntário, em qualquer instituição religiosa ou filantrópica. Porque você está com a cabeça ativa, você está pensando em coisas boas, você está pensando no bem. Quando a gente pensa no bem, a nossa aura espiritual e mental, ela é como se fosse um campo de energia que repele todas aquelas más influências. Então, se estivermos, num processo obsessivo, e como eu disse, todos nós estamos sujeitos, tá? E os processos obsessivos, se você percebe que está numa fase inicial, corre para a casa espírita, vá buscar um tratamento espiritual, tá? Marquinhos dizendo, verdade, o início do trabalho é difícil. Aparece vários percalços, contratempo, mas basta insistir e ter paciência que tudo passa, é verdade. E veja só, se você tem um trabalho de reunião do culto do Evangelho no lar, o que acaba acontecendo? É aquele dia que parece... Olá, Denise, acho que eu te cumprimentei, se eu não te cumprimentei, cumprimento novamente, tá bom? Então eu falo assim, se nós estamos, por exemplo, tem um trabalho na casa espírita, parece que naquele dia surge um monte de problemas, de briga, de discussão na casa, no ambiente de trabalho, na rua. Então se a gente não ficar, como que eu digo, se a gente não ficar firme nos nossos propósitos, sobretudo no dia de trabalho da casa espírita, no culto do Evangelho no lar, ou naquele trabalho filantrópico que você vai fazer, para te desanimar é rapidinho. Então, vigilância e oração e persistência no trabalho no bem, que realmente, aí como Jerônimo falou, o trabalho no bem é o antídoto contra qualquer processo obsessivo. Vamos lá na sequência. Não podemos exigir que o homem durma ladrão e acorde um Francisco de Assis, porque já fizemos tudo de mal. E ele coloca, como eu estava dizendo, por experiência própria. Vladia, boa noite, seja bem-vinda. Então, vejam, ninguém, uma pessoa que cometeu atrocidades, crimes, ele não vai, porque ele desencarnou, ele vai se transformar em santo. E é meio comum, não sei se vocês já se depararam com situações desse tipo, quando as pessoas desencarnam. Nossa, era uma pessoa tão boa, nossa, isso. Todas as pessoas normalmente falam só o lado bom daquela pessoa. Como se a partir do momento que ele desencarnou se transformasse num santo. E a gente sabe que não é assim. Nós continuaremos a ser o que somos. Continuaremos a ser exatamente o que somos, só que numa outra dimensão, como um outro, entre aspas, corpo, que é o nosso corpo fluídico espiritual, que é o nosso perispírito, que vai estar envolvendo o nosso espírito. Então, a morte não nos santifica, não transforma ninguém em santo. Então, este processo, quando nós encontramos muitos irmãos cometendo atrocidades, que sobretudo pelos meios de comunicação que chegam até nós, pelas redes sociais, pelos noticiários de crimes horrendos que a gente vê, que a gente tem até, parece que naquele momento, parece que o celular ou a televisão sai até sangue por baixo, Babi, querida, boa noite, seja bem-vinda. Então eu falo assim, nesse momento, a gente tem que compreender que irmãos nossos, por mais que eles possam cometer crimes, atrocidades, eles estão num processo de evolução espiritual, eles estão errando como já erramos muitas vezes.
E que bom que nós já não cometemos mais esses erros, não é mesmo? Então, não podemos exigir que o homem durma ladrão e acorde um Francisco de Assis, porque já fizemos tudo de mal. Kátia, boa noite, querida, seja bem-vinda. Olha só que coisa interessante, que frase interessante também que o Jerônimo utilizou em suas fitas gravadas. A má palavra tem efeitos colaterais. Devemos ter muito cuidado com o que falamos e como falamos. Olha só, as nossas palavras são carregadas de vibração. Boa noite, Ulisses, seja bem-vinda. As nossas palavras são carregadas de vibrações. E não é tão somente o que você fala, é a intensidade, a entonação, como você fala. E mesmo que você fale tão às vezes suavemente, docemente, e o que o seu pensamento está mentalizando, está magnetizando em cima daquela pessoa, é poderosíssimo. É poderosíssimo. Então, vejam, a nossa palavra, vocês já viram aquela frase que as pessoas falam, né? Essa pessoa seca a pimenteira, frases que a pessoa utiliza no linguajar popular. E tem pessoas que uma frase pesada, vira e mexe as pessoas fazem postagens no Instagram, vamos supor, a avó fala depreciando a filha fala depreciando a neta pega e, por exemplo, corta aquele círculo e começa a falar coisas positivas daquela geração para frente. Então, lembrarmos disso, que a nossa palavra, ela tem uma força incrível. E se eu tenho o dom da palavra, eu tenho que utilizar a minha palavra e a minha energia de uma forma positiva, para o bem das pessoas. Regina, querida, boa noite, seja bem-vinda. Então, olha, a má palavra tem efeitos colaterais. Devemos ter muito cuidado com o que falamos e como falamos. Isabel, boa noite, seja bem-vinda. Então, cuidado com as nossas palavras. Cuidado para você não utilizar uma palavra de uma forma assim, que fique impregnado em várias e diversas gerações. Ana Teresa Camasmi, né, eu vou ler que a Adriana falou já. Ana Teresa Camasmi disse que ela tinha o hábito, né, quem não assistiu a live, por gentileza, né, é imperdível, gente, é imperdível. Ela disse o seguinte, que ela tinha o hábito de tampar todos os manteiga, requeijão, comida, alguma coisa assim, ela estava tampando. E ela não entendia exatamente, os filhos até falavam, né, tudo mais, nessa situação. E ela chegou, um belo dia, a mãe estava lá, ou foram na casa da avó, né, da mãe da Ana Teresa, e a mãe da Ana Teresa começou a tampar as coisas também. Aí ela falou assim, nossa, mas que interessante, mãe, por que você faz isso? Ah, porque aqui na minha casa tem muito mosquito, não sei o que lá, não sei o que lá. Então a Ana Teresa falou, olha, ela acabou pegando aquele hábito da mãe, e na casa que a Ana Teresa morava não tinha mais mosquito, não tinha necessidade de ficar tampando daquele jeito que a mãe fazia. Então, essas situações podem vir recorrentes e a gente precisa às vezes fazer o corte, né? Saber espírita, boa noite, seja bem-vinda. Vamos ver o que a Adriana falou aqui. Jesus dizia que o que mata não é o que entra pela boca, mas o que dela sai, porque vem do coração. Perfeitamente, Adriana, perfeitamente. Então, cuidado com as nossas palavras. Essas nossas palavras, elas podem trazer um efeito danoso para os outros e para nós mesmos. Porque muitas vezes nós conspiramos contra a gente mesmo. Tá? Nós conspiramos contra a gente mesmo. Está chovendo, gente. Desculpe pelo barulho, não deu tempo de fechar a janela, mas a chuva cai no toldo aí, faz esse barulho, mas faz parte, né? Faz parte. Nós devemos sempre ver o lado bom das pessoas. Devemos levar em conta os benefícios que a pessoa já prestou a alguém. Estamos sempre vendo o lado menos feliz das pessoas
São falhas humanas graves. São falhas humanas graves. A Débora está dizendo que está muita chuva lá também. É com sonoplastia, né? Legal. Saber Espírita, põe seu nome para a gente saber. Obrigado, tá? Se você falou, eu já falou alguma vez e eu acabei esquecendo. Me perdoe, tá? Então, olha. A gente tem um hábito, né? Eu falo assim, nós muitas vezes, a gente sempre procura ver os defeitos das pessoas do que as qualidades. Luan, Luan, é verdade. Desculpa, Luan, eu esqueci. É que você está com outra foto de perfil. Por isso que eu me equivoquei. Estava com uma outra foto, por isso. O Osmani está dizendo que chove também lá. Vamos lá. Então, a questão é assim. Notícias ruins, né? A imprensa vive, né, lotada de notícias. Olha a Isabel dizendo, é mais fácil ver o defeito do que as qualidades. E tem um site, né, que a gente fala assim, só notícia boa. Só notícia boa. Então, por conta disso, o que acaba acontecendo? A pessoa cometeu um crime, então vem um monte de repórter, tudo quanto é meio de comunicação noticiando aquele crime. Agora a pessoa fez um ato de caridade, uma coisa boa. O que acontece? Isso ninguém comenta. Agora o que a gente tem que lembrar? Que o mal não merece comentário em tempo algum. O mal não merece comentário em tempo algum. Então vejam como que é importante. Procurar ver o lado bom das pessoas, que todo mundo traz um lado bom, mesmo aquele bandido mais terrível, que já cometeu atrocidades. Lá atrás ele foi uma criança dócil, meiga, e não sabemos por meandros que levaram a ela a ser o que ela é hoje, mas ainda assim é que o Jesus colocou lá. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderia. Então mesmo aquele irmão, né, recheado de crimes e atrocidades, tem uma mãe que o ama, que ele pode ser abandonado pela esposa, pelos filhos, por todos os amigos, mas a mãe não, a mãe vai estar lá sempre junto dele, que a mãe, no modo geral, né, gente, não desampara os seus filhos. E quem é a nossa mãe maior? A nossa mãe santíssima. O Ari está dizendo que o filho dele está direto em Angra por causa dessas chuvas. É isso aí, né, filho? A região lá de Angra está difícil, a gente precisa vibrar por eles também. Uma outra frase, que é a penúltima frase desta mensagem, diz assim: nas coisas mais simples da vida é que encontramos as lições mais complexas. Nas coisas mais simples da vida é que encontramos as lições mais complexas. Quão importante, então, sermos simples. Sermos simples. Jerônimo Mendonça, numa das palestras que ele faz, ele fala assim que Jesus contava histórias que, por serem simples, não quer dizer simplistas. O Ari está dizendo que o filho dele é bombeiro do Salvamar. Nossa, Ari, parabéns por esse trabalho tão digno e honrado, viu? Parabéns para ele e para você também. Então, gente, que a gente tem que lembrar as coisas simples. A vida ela é relativamente simples e nós temos a capacidade de complicar a vida. Como a gente é especialista, eu não estou falando por vocês não, estou falando exatamente por mim. Como a gente complica, gente. Nossa, a vida é simples. Eu lembro até uma frase muito interessante, uma situação, não é uma frase, que certa vez uma pessoa, um velho eremita passou por uma cidade e ele era muito procurado por onde ele passava, pelas pessoas, porque sempre iam se aconselhar com ele. Sempre iam buscar um conselho e tudo mais. E uma pessoa estava passando por uma situação difícil e foi procurar esse velho eremita quando passou pela cidade. Tinha uma fila grande, quando chegou a sua vez, ele falou assim: eu vim aqui consultar o senhor,
Se o senhor pudesse me orientar, o que eu faço com a minha segunda casa? Eu vendo, eu alugo, eu transformo numa locação específica para conseguir melhores rendas? O que eu faço com ela? O velho eremita, o velho sábio, coçou as suas barbas. Depois de muito pensar, falou para ele: meu amigo, posso lhe dizer que você está com um enorme problema. Ele ficou assim preocupado. Como assim? Vim aqui buscar um conselho, uma orientação, e o senhor me disse que eu estou com um grande problema? Sim, porque se eu tivesse uma casa, eu já tinha um grande problema. E você tem 2 casas. Claro que a gente sabe que não é exatamente para aí, mas eu digo, às vezes a gente corre atrás de tantas e tantas coisas de ordem material que vão ficar por aí. Acumulamos coisas desnecessárias que serviriam para muitas e muitas pessoas, e no entanto, quando partirmos, deixarmos esse plano físico, vai ficar tudo aí. Nossos carros, propriedades. Nós não somos donos nem do nosso próprio corpo, quanto mais das coisas que nós recebemos quando aqui estamos encarnados. Então vamos viver um pouco mais simples. Esse é o conselho de Jerônimo. Agora a última mensagem que ele fala para nós aqui é o seguinte: atendamos o telefone com calma. Não sabemos quem está do outro lado da linha, qual o problema da pessoa. Vilma, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. A Julie falou que estava conversando sobre isso. Guialacas, boa noite. A Vilma chegou também aí. Boa noite, Vilma. Parabéns pelo casamento da filha. Eu vi as postagens, foi muito emocionante a sua entrada com ela, viu? Foi muito emocionante e com certeza não precisava nem dizer que não estava do lado, né? Pode ficar tranquila, o Peralta, com certeza a gente sabe que, né? Com certeza a gente fala num ponto de vista assim, acreditando na certeza que sim, né? Que o Peralta, seu marido, estava lá do lado da sua filha juntamente com você, abençoando essa feliz união. Parabéns pela filhota, parabéns a você que pôde representar dignamente o seu esposo naquele momento tão importante para sua filha. Parabéns uma vez mais. Bom, então retomando a última frase aqui do Jerônimo, e eu já falei para vocês que eu vou fazer postagem nesta semana. Eu vou postar estas frases uma por dia. Então quem perdeu, que não quiser voltar na live para depois refletir, eu vou fazer postagens dessas mensagens a partir de amanhã, tá bom? Então, atendamos ao telefone com calma. Não sabemos quem está do outro lado da linha, qual o problema da pessoa. E vejam, o Jerônimo tinha muito disso. Ou ele pedia para alguém ligar para uma pessoa, ele sentia alguma intuição que alguma pessoa estava necessitada, ou quando alguém ligava para ele. Se alguém liga para você e você não pode atender naquele momento, fala: olha, meu amigo, me desculpe, estou numa reunião, estou numa situação que eu não posso te atender, mas assim que possível retorno, pode ficar tranquilo. E quando você for falar com a pessoa, tenha a paciência de ouvi-la. Porque tem gente que fala: sei, né? Tá, entendi. E você não está nem prestando atenção. Então, tenha empatia com aquele irmão que está ligando para você. Não tenha pressa em atender uma ligação. E também, se você ligar para uma pessoa, também tenha caridade de não abusar do ouvido alheio. A gente tem que ter o equilíbrio, tanto para receber uma ligação telefônica, e agora hoje em dia as mensagens de WhatsApp, e também as mensagens de áudio que as pessoas fazem, né? Ferry, boa noite, seja bem-vindo. Então vejam como é importante a gente ter a paciência e a calma. Se você não pode responder naquele exato momento, dá um tempo. Nem sempre as coisas precisam ser respondidas de chofre, de plano. Então,
Vamos atender ao telefone, atender aos amigos que nos procuram com calma, com paciência, para que a gente consiga dar o devido atendimento àquelas pessoas, certo? Bom, essas foram, né, as palavras de Jerônimo retiradas de fitas gravadas, e nesse caso eu não vou fazer a releitura, nós não vamos fazer releitura nesse livro, apenas no caso, quando for algum caso pequeno, então a gente faz a releitura, mas como eu falei para vocês, a partir de amanhã estou fazendo postagem dessas mensagens, dessas palavras de Jerônimo retiradas das fitas gravadas. Para amanhã, né, depois nós fizemos um estudo assim prévio desse livro. Nós, como eu falei para vocês, não são todas, não vai ser o livro todo que nós vamos fazer lives. Então nós fizemos alguma seleção, porque algumas das mensagens nós já fizemos quando estudávamos o Escalada de Luz ou o Crepúsculo de um Coração. Mas amanhã nós vamos entrar na fase das poesias românticas. Poesias românticas de Jerônimo Mendonça. E eu já vou fazer a prévia para que vocês, né, vejam como é bonito essa introdução que a Jane Martins Vilela trouxe para nós das poesias românticas. Nós vamos ter algumas poesias românticas. Acredito eu que, salvo engano, são umas 6 poesias românticas. Tá? Então nós vamos ter 3 poesias não românticas essa semana e 3 poesias românticas na semana que vem, tá? Legal, nós vamos postar essas mensagens de hoje, tá? Então, só para fazer uma prévia de amanhã, a Jane diz assim: a grande maioria das pessoas sonha um dia ter ao seu lado um ser amado. Jerônimo não era diferente. Apesar da cegueira e da paralisia, e idealizava alguém que o amasse, a quem ele pudesse dedicar o seu amor, que tinha na alma. Muitas vezes, confidenciou-nos que, se pudesse escolher, numa próxima encarnação gostaria de ser professor, ter uma esposa e muitos filhos. Para esse ser que ele idealizava no amor, e que a experiência reencarnatória não colocou a seu lado, a sua flor azul do livro Nas Pegadas de um Anjo, que o filósofo Saad amava em segredo, não correspondido, ele escreveu as poesias românticas que muito poucas pessoas já puderam ler e que aqui vamos colocar neste livro. Então vejam, aqueles que gostariam de conhecer um pouco mais das obras de Jerônimo Mendonça, vez ou outra eu, João Carlos, estamos fazendo postagem das obras de Jerônimo Mendonça e o link, o telefone pelo WhatsApp da Kátia, do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, onde vocês podem adquirir as obras de Jerônimo Mendonça para ler, para estudar, para refletir. E o livro Nas Pegadas de um Anjo é um livro que nós não vamos trazer para as lives, porque ele praticamente é um romance. Então, é um romance mais assim, recheado de pequenas histórias que vão se interligando. Agora, mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais da história de Saad, que amava em segredo uma flor azul, né, vão então procurar encontrar o livro Nas Pegadas de um Anjo. E esse Poesias Românticas, ele começa amanhã com a mensagem Na Escalada da Sublimidade, na quarta-feira, Agonia, na quinta-feira, Aliança, na segunda-feira, Estou Doente, na terça, A Última Balada e na quarta-feira, Oração de Amor. Então são 6 poesias românticas que nós vamos ler, fazer algumas reflexões, obviamente, né? Porque a gente não teve o privilégio de conversar com o Jerônimo sobre esse seu lado, esse seu veio poética, né? E o seu lado, como que eu diria para vocês, de amor, porque ele nutria por
um ser amado que ele idealizava, tá bom? Então amanhã começamos a série de 6 poesias românticas, convidando então a todos para estarem conosco às 22 horas pela primeira poesia romântica intitulada Na Escalada da Sublimidade, tá? Nós vamos ler, fazer algumas reflexões e deixar que as energias, que as intuições nos cheguem com muito amor, com muito carinho. Tá bom, amigos queridos? Mais uma vez eu queria agradecer de coração todas as vibrações de amor, de carinho que vocês endereçaram a mim nesse período que eu estava me restabelecendo da dengue, e agradecer de público novamente a nossa querida Daniele, que brilhantemente esteve aí preenchendo o horário das 22 horas, não só às sextas-feiras, como ela já vem, mas também de segunda a quinta na semana que passou. Gratidão, minha amiga Daniele, e gratidão a todos vocês pelas preces, pelas vibrações que endereçaram a mim, e eu só posso agradecer com carinho todo esse gesto tão alegre com vocês. E faço novamente o convite para aqueles que não assistiram, gente, a live de sábado foi imperdível. Então está salvo no nosso IGTV. O primeiro minuto, 1 minuto e 40 está mudo, mas avança um pouquinho, dali para frente segue normal. Fantástica a presença, a participação de Ana Tereza Camasmi. Aqueles que quiserem também está no nosso canal do YouTube. Então coloquei 2 vídeos, o mesmo vídeo, só que eu coloquei o 2 na frente, né? Está no link, na playlist Reflexões, e você pode procurar, é a última que eu coloquei o 2, quando eu tirei essa parte que saiu com a falha de áudio do primeiro 1 minuto e 40. A Clara dizendo que a live de sábado foi maravilhosa, aconselhando a assistirmos. Clara, eu já revi uma parte dela, vou ouvir o final e vou ouvir umas 2 ou 3 vezes. E por falar em Ana Tereza Camasmi, já fica de antemão, né? Já fica de antemão, dizendo, deixa eu ver aqui que a Bárbara falou que ama um poema, Bárbara. A Bárbara falou quem tem a Bárbara no WhatsApp, ela envia o vídeo editado. Eu posso enviar para você também, Clara, te mando, fica tranquila. E fica tranquila, eu vou te mandar, Clara, pode ficar tranquila. Então, e qual que vai ser opa, quase que eu caio aqui do braço da cadeira. Qual que vai ser a revelação, né, que já foi revelada, né? Nós vamos finalizando, quando finalizarmos o Gigante Deitado, e lembrem, nós vamos ter um sorteio, tá? Nós vamos ter um sorteio para os nossos amigos que estão sempre nos acompanhando, apenas e tão somente para vocês, deste livro aqui, O Gigante Deitado. Lá para meados de julho, vou fazer o sorteio deste livro, tá bom? Vai com dedicatória, tá bom? Vai com dedicatória, e eu vou mandar para vocês, para um de vocês, claro, né? Só desse nosso grupo que está sempre conosco aqui. E o que eu ia falar? Então, terminando esse livro, final de julho, meados de agosto, nós vamos entrar então no projeto Palavras para a Alma, daquele livro de Ana Tereza Camasmi, tá? Aquele livro de Ana Tereza Camasmi. E na sequência, quando terminarmos, as lives do Momentos com Jerônimo Mendonça serão feitas uma vez por mês, tá? Uma vez por mês. Nós vamos fazer lives sobre o Palavras para a Alma, mas Momentos com Jerônimo passará a ser uma vez por mês, onde nós vamos fazer uma live sobre as palestras, tá? As palestras de Jerônimo Mendonça. Denise, venha junto conosco, que o seu nome vai para a nossa lista de pretensos sorteados. Tá? A Bárbara está dizendo que ela vai ganhar essa vez, não sei quem vai ganhar, um de vocês. Tá? Então o Nishida falou, espetacular semana a todos, a Luísa esteja muito bem, chuva de bênção a todos nós,
queridos irmãos de caminhada. Obrigado, Nishida, obrigado de coração. E o Nishida também está sempre conosco e a gente vai colocar o nome dele também, e assim como da nossa querida amiga Denise, vai para a nossa lista privativa do sorteio que nós vamos realizar, tá bom? E então, deixa eu ver se é mais alguma coisa para falar. Ah, bom, só para fazer o retomada, refletindo com amigos do próximo mês, já temos o tema definido. O nosso ou a nossa convidada, que eu não posso falar o nome ainda, escolheu um tema muito oportuno, reforma íntima. E será no dia 14 de maio, às 21 horas. Excepcionalmente, refletindo com amigos de maio, será no segundo sábado, porque o primeiro sábado é véspera do Dia das Mães, e essa nossa amiga, ou esse nosso amigo, que vai estar conosco, e eu não posso revelar, porque não me permitiu revelar ainda, então, já escolheu o tema, mas vai ser no segundo sábado, porque é véspera de Dia das Mães, tá? Então, não sabemos ainda quem vai ser, se vai ser a Clara, se vai ser a Bárbara, quem vai ser, tá? Será alguém, pode ser o Will, pode ser João Carlos, pode ser um monte de gente, pode ser talvez alguém até que vocês não conheçam, por exemplo, a Dona Teresa, muitos de vocês não a conheceram. Denise, olha, já que você está chegando agora, assiste, está lá no nosso IGTV, a live de sexta-feira com a Ana Teresa Camasmi, tá? Se não conseguir assistir por lá, vai para o nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio, tá lá no playlist Reflexões, tá bom? Marcelo, eu tenho que fazer mistério porque a pessoa não me autorizou. Quando a pessoa autorizar, nós vamos divulgar, tranquilo, ó. E eu falo assim, gente, aqui, esse Refletindo com Amigos é com amigos, tá? Então, eu tenho vergonha de falar. Não, se eu te convidar, você aceitar, vem de boa aqui é um bate-papo. Ninguém vai querer. Ana Teresa, boa noite, minha querida amiga, gratidão, olha só, que ligação fluídica espiritual. Ana Teresa, acabei de falar, né? Acabei de falar da nossa live que fizemos sábado, excepcional, estou divulgando aqui aos quatro ventos. Gratidão pela sua presença aqui conosco, de coração. Já fiz a divulgação que nós vamos fazer lives sobre o Palavras para a Alma. E a Clara está dizendo, só de pensar em fazer live já fica nervosa. Não sei se consigo. Clara, se você quiser, já falei, a gente faz uma live teste. A Bárbara veio com a gente fazer uma live teste e aí tirou de letra, tá? E olha, Ana, todo mundo adorou. Todo mundo adorou. Olha, fantástico, fantástico mesmo. Já até avisei o pessoal que no IGTV, do primeiro minuto até o minuto, do comecinho até o minuto e 40 está sem som, mas lá no YouTube eu fiz uma edição e já dá para assistir direto, tá bom? Dá para assistir tanto pelo YouTube como pelo IGTV. Amigos queridos do meu coração, gratidão uma vez mais pela presença de todos vocês, retomando aqui esse horário das 22 horas, que eu falo sempre para vocês, o horário não é meu, a live não é minha, o horário é da espiritualidade. A gente está aqui preenchendo esse horário, trazendo reflexões, e somos apenas e tão somente instrumento. Lembro novamente, quem tem que ter seguidores é Jesus. Quem tem que aparecer é a mensagem do Evangelho. A gente é só instrumento. E toda vez que a gente pensar em querer aparecer, nós estamos fugindo com a verdadeira missão da nossa condição de cristão. Na nossa condição de cristão. Cevalhos, boa noite, seja bem-vinda. Ou bem-vindo, desculpe. Então, gente, agora eu convido a todos para a gente fazer as nossas vibrações. Cada um de vocês certamente tem um ente querido necessitado de prece, de oração. Nós trazemos já uma lista aqui das nossas vibrações e nós nesse exato momento vamos abrir aqui, olha, para que
a gente possa também vibrar por todas essas pessoas que já estão, né, com os nomes gravados. E vou convidar então a todos, aqueles que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, pedindo a fluidificação, né, da equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, tá? Então, é o momento das nossas preces, momento de fazermos as vibrações. Como sempre faço, coloco aqui a música da Ave Maria para as nossas reflexões. Então, convido então a todos. Convido então a todos, queridos amigos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando o ar, vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente, deixá-la nos envolver pelos acordes suaves desta melodia. Esta melodia que eleva o nosso espírito às esferas luminosas. E vamos ao encontro do nosso Mestre Jesus, este irmão maior, companheiro de todas as horas, que por maiores que sejam as dores, as dificuldades, está sempre ao nosso lado. Ele mesmo disse: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. E aqui estamos, Mestre, na condição de pedinte, rogando o teu amparo, a tua proteção, para cada um de nós que encontra aqui nesta live, que já passou por ela ou que vai assistir depois. Ampare os nossos familiares, ampare os nossos entes queridos, derrame suas bênçãos sobre o nosso lar, que seja feita neste momento uma energização no lar de cada um de nós, nos nossos ambientes de trabalho, de estudo ou de lazer, que tenhamos essa energia de paz a envolver os nossos corações e que esta energia possamos distribuir por onde formos e onde estivermos, como um farol de luz a iluminar caminhos e corações. Mestre querido, rogamos que possa vibrar, todos juntos possamos vibrar por essas pessoas cujos nomes estão gravados na tela, que cada um deles recebam as energias de paz, saúde e reequilíbrio, e que possa, Mestre, visitar os doentes nos hospitais ou em seus lares, atender aos médicos, enfermeiros que estão constantemente na linha de frente, lembrarmos dos nossos velhinhos dos asilos, nos órfãos, nos presidiários, no sem-teto, naqueles irmãos ainda que se perturbam nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, aqueles irmãos que estão perturbados, passando por processos obsessivos, por certas fascinações, por certos envolvimentos, que esta equipe espiritual possa cortar o liame e derramar a paz a esses corações aflitos. Mestre, ainda temos aquele pedido muito particular a lhe fazer, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso verdadeiro merecimento. E rogando ainda a equipe médica e espiritual do bondoso Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar essas águas aqui colocadas. Encerramos com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra, nos céus e em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos,
Agradeço imensamente a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Dulce, Fernando, chegaram para o final da prece. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e até amanhã, se Deus quiser. Beijo grande no coração de cada um de vocês. Tchau, gente. Até amanhã.